Hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre esse tema que está sendo projetado. Eu espero que também na live todos possamos acompanhar. 3 formas de fracassar na vida cristã. Mas esse título não está errado, não? Não seria formas de ser bem-sucedido na vida cristã? Um título mais adequado? Formas de obter sucesso na vida cristã? Não. É isso mesmo. Hoje nós vamos falar sobre 3 formas de fracassar na vida cristã. Eu vou trazer para vocês 3 coisinhas que podem estar atrapalhando a sua vida cristã, levando a sua vida cristã ao fracasso. E talvez você nem esteja percebendo isso. Por isso, preste atenção, escute a mensagem até o fim, tá? Na esperança de que, de fato, ela possa impactar a sua vida. Amém? As pessoas hoje, gostaria de começar fazendo uma pergunta. As pessoas hoje, elas procuram a igreja por quais motivos? Por que vocês acham que elas procuram Deus? Procuram a igreja? Eu acho que, especificamente no nosso país, a maioria das pessoas procura a igreja atrás de bênçãos. Atrás de cura, atrás de alguma bênção material. A gente vê igrejas lotadas de pessoas querendo bênção. E a gente sabe que a gente não deve ir à igreja à procura de bênçãos, mas sim para ser uma bênção. Também há aqueles que procuram a igreja por arrependimento, né? Porque realmente creem na Bíblia, creem em Jesus, mas eu acho que a cada 10 que entram numa igreja, só um que está realmente arrependido. O resto está tudo à procura de bênção. Algumas pessoas também procuram a igreja por influência familiar, procuram a igreja porque os pais ou os amigos são cristãos, aí recebem um convite, vamos lá domingo na igreja, tal. Às vezes ela nem acredita em tudo, mas vai porque recebeu o convite. Outras pessoas até por curiosidade, sabiam disso? Tem muita gente que tem curiosidade, o que é que esse povo faz na igreja? Quem é esse Jesus de quem eles falam tanto? Eu tinha uma colega de trabalho, que eu comecei a falar um pouquinho da Bíblia para ela, e ela não sabia quem realmente Jesus era. Ela achava que Jesus era um profeta, mas ela tinha uma curiosidade. Por que vocês adoram esse homem? Por que vocês adoram esse profeta? Aí eu expliquei a ela quem Jesus era. Da mesma forma que a minha amiga pensava assim, muitas pessoas não sabem de verdade quem Jesus é. No entanto, há casos em que determinada pessoa começa a participar dos cultos de uma igreja, ela entra naquela comunidade, cheia de esperança, né? Cheia de expectativa, e depois de um tempo ela começa a se frustrar. Por que vocês acham que isso acontece? Por que vocês acham que depois de um tempo elas começam a se decepcionar e acabam até abandonando a igreja? Porque o que ela encontrou lá não era bem o que ela esperava, né? Daquela igreja. Às vezes ela procurou a igreja para ter uma determinada bênção material, e a gente sabe que não é assim que funciona. Deus ele não pode ser usado como moeda de troca. E quando a bênção que ela queria não vem, ela se frustra e abandona a igreja. Ou o caso em que a pessoa se tornou cristã, não à procura de bênçãos, mas porque acreditava assim na palavra de Deus, ela queria servir a Deus, mas alguma decepção com algum irmão, com o pastor da igreja, enfim, alguma decepção com alguma coisa da igreja fez ela perceber que aquilo não era para ela, que ela perdeu a fé, que ela simplesmente não acreditava mais, que ela não queria saber mais de Deus e sai da igreja por causa da frustração, da decepção. Eu quero dizer para vocês que isso não é o fracasso que eu estou referindo ali. Isso não é o fracasso ainda, nem de longe. Quando alguém experimenta o cristianismo, pelos motivos certos ou errados, e depois abandona o cristianismo, porque percebe que aquilo não era para ele, e aí procura outras religiões, ou fica sem religião, isso não é fracasso, isso não é. Só de alguém experimentar o cristianismo e não gostar, não significa que esse alguém fracassou na vida cristã. Ele simplesmente optou por não querer ser mais cristão. Claro, ele vai assumir as consequências disso diante de Deus. Mas foi escolha dele. Deus não quer que ninguém seja obrigado a estar aqui. Deus não quer que ninguém seja cristão à força. Então, as pessoas, elas têm essa escolha, elas têm o livre-arbítrio.
E se você conhece alguém que já foi evangélico e que agora é ateu, isso é problema dele, é a escolha dele, né? Que ele assuma as consequências disso diante de Deus, dessa escolha. Mas eu não penso que ele fracassou em ser cristão, sabe por quê? Porque ele nunca foi cristão de verdade. Uma pessoa dessa nunca iniciou de fato a vida cristã. Agora imagine a seguinte situação: a pessoa se converte, ela começa a frequentar a igreja, mas ela não gosta de fazer tudo na igreja. Não é que ela não queira trabalhar, ela até quer, só que ela não sente que precisa fazer tudo na igreja. Ela gosta dos cultos, ela gosta dos louvores, ela ora, ela lê a Bíblia, mas não é perfil dela fazer parte de nenhum ministério na igreja. Já convidaram ela para participar de ministério de louvor, para ter cargo administrativo, até para ser tesoureiro e professor da escola bíblica, e ela recusou. Por quê? Porque ela não tem perfil para nada disso. Então, mas ela continua ainda aos cultos, ela tem um relacionamento com Deus, com Jesus, ela ama Jesus, ela crê de verdade na Bíblia, só que ela não quer se envolver na igreja. Eu digo a vocês que isso também não é fracasso. Embora eu pense que sim, exista um serviço dentro da igreja para cada um de nós, cada um aqui tem um dom, tem um talento que pode ser exercido para a obra de Deus. O fato de uma pessoa querer apenas exercer um aspecto da vida cristã dela, né, não a torna esse fato por si só, não a torna tendo uma vida cristã fracassada. Veja, as pessoas não são obrigadas a fazerem de tudo na igreja. Aqui, como a gente sabe, é um trabalho voluntário, acima de tudo. E a gente tem que fazer isso aqui por amor a Deus. E nós sabemos também que existem diferentes pessoas com diferentes perfis. Há aqueles que são mais inclinados para a liderança, há outros, que são mais do ministério do louvor, tem a parte da mídia, aqueles que só se envolvem com a parte da mídia, e aqueles que sim, só contribuem com a sua presença e com as suas ofertas. Isso acontece em todas as igrejas. Mas, de novo, o fato da pessoa não querer, não ter o perfil para exercer determinado cargo na igreja, ou o contrário, a pessoa abrir mão dos seus cargos na igreja, isso não é um fracasso, nem um pouco. Pelo contrário, é uma decisão dela que tem que ser respeitada. E existe um terceiro caso ainda, que é daquele cristão que esse sim gosta de trabalhar em determinado ministério da igreja, mas ele faz, com tanto afinco, ele faz com tanto perfeccionismo, que ele acaba se frustrando quando o resultado não é atingido. Você conhece alguém assim? Um exemplo é o líder de ministério que, apesar dos seus esforços, acaba desistindo do cargo de ser líder, porque determinado projeto ou trabalho na igreja não deu certo. Por mais que isso seja triste, também não é fracasso. A pessoa ela faz o que gosta, ela trabalha para Deus com amor, dedicando tempo, energia, muitas vezes gastando dinheiro do próprio bolso, e lá na frente o resultado não é bem o que ela esperava. Isso acontece. Mas eu repito, isso não é fracasso. Diante de uma expectativa frustrada, o que é que a gente pode fazer? A pessoa pode e deve continuar trabalhando, pode e deve continuar se dedicando, e qual que é a tendência? Ela ir melhorando. Se o objetivo não foi alcançado daquele jeito, vamos melhorar, vamos tentar fazer dar certo. Se o ministério não está prosperando, vamos reunir, vamos ver o que é que a gente pode fazer para melhorar. Entende? Então, enquanto você estiver se esforçando para melhorar, você não está fracassando na sua vida cristã. Então, Rafael, como é que a gente pode fracassar na vida cristã? Do jeito que você está falando, parece que é impossível isso acontecer. Não é. Infelizmente, é possível sim você fracassar na sua missão aqui na Terra. E a primeira forma de fracassar como cristão é quando você tem paixão por Jesus Cristo, você tem o interesse pelas coisas de Deus, preste atenção. Você tem a fé, você tem o amor necessário para servir a Deus e ao próximo, você tem tudo isso, mas algo, o que quer que seja, algo aparece e te impede de fazer isso, e você permite.
Vamos ler Romanos capítulo 7, versículo 18? Romanos 7, 18. Paulo falou assim, olha só. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita coisas boas, né? Por causa da natureza carnal dele, ele admitiu que nele não habitava coisas boas. Pois o querer está presente em mim, mas o executar o bem eu não encontro. Então ele estava falando que ele tinha a intenção de fazer o bem, mas ele não conseguia executá-lo. Veja bem, eu não conheço sua vida. Você pode ter um emprego, mais de um emprego, você pode ter uma família enorme para cuidar, você pode ter 1 milhão de problemas para resolver. Mas se você é um cristão genuíno, se você ama ser cristão, você vai se esforçar para encontrar pelo menos um tempinho na semana, nem que seja um pouquinho, para ler a Bíblia, para orar, para fazer o culto doméstico com a sua família, para estar em comunhão com o próximo, para evangelizar, sabe, para fazer coisas que cristãos fazem. E quando você não faz algo porque você não tem o perfil para aquilo, tudo bem, isso não é fracassar. Mas quando você gosta de fazer algo, você tem o dom, você tem o talento, você tem um chamado, acho que a palavra certa é o chamado. Você tem um chamado para fazer aquilo e você não o faz, seja por qualquer motivo, falta de tempo, preguiça, timidez, medo, isso é fracassar na vida cristã. Toda vez que você deixa essas coisas, falta de tempo, preguiça, timidez, te impedirem de exercer a sua vida cristã de forma plena, de forma saudável, de uma forma correta, deixa te impedir de fazer as coisas que você gosta de fazer para Deus, você vai estar fracassando. Voltando lá para o início, né? Aquela pessoa que não gosta de ser cristão, porque entende que não vai dar conta das renúncias, que não vai dar conta dos deveres que o cristão tem, né? De carregar a própria cruz, isso não é um fracasso, porque a gente sabe que para ser cristão você precisa fazer isso, você precisa renunciar, você precisa carregar a própria cruz, renunciar a um monte de coisa, e isso não é para todo mundo. Há consequências diante de Deus por causa dessa decisão? Sim, claro, mas não é um fracasso porque, como eu disse, alguém assim nunca foi cristão de verdade. O fracasso acontece quando você já é um cristão genuíno, quando você realmente curte fazer parte de uma igreja, de uma comunidade, de trabalhar, você tem aquele chamado, mas deixa algo impedi-lo de exercer esse dom, de obedecer ao chamado, de servir a Deus. E assim você individualmente fracassa, né? Quando você ama fazer algo e não faz, isso não só se aplica à vida cristã, na sua vida profissional, no seu casamento, no seu namoro. Se você sabe que precisa fazer algo para ter mais sucesso no seu emprego, se você sabe que precisa fazer algo para ter um casamento mais abençoado, um relacionamento melhor, e você deixa de fazer isso, não é? Porque alguma coisa está te impedindo de fazer isso, você também vai estar fracassando nessas áreas. Então, meus queridos, não façam isso, não permitam que essas coisas atrapalhem a vida espiritual de vocês. Eu sei, é difícil, né? Os dias andam tão corridos, né? Mas pense assim, ó, eu vou me esforçar para arranjar pelo menos 15 minutinhos por semana para fazer aquele culto doméstico com a minha família. Eu sei que você sabe a importância do culto doméstico, eu sei que você entende a importância de realizá-lo, mas por que você não está fazendo ainda? Por que você não começou? Né? Eu sei que 15 minutinhos é muito pouco, mas não é o ideal ainda, mas já é um começo, tá bom? E aí você vai começar a refletir, poxa, na verdade 24 horas por dia são suficientes sim. O meu problema não é falta de tempo, o meu problema é força de vontade que eu não tenho, porque eu gasto muito tempo fazendo outras coisas necessárias e aí não sobra nada para Deus. E aí você vai refletir também, se eu administrasse o meu tempo melhor, eu conseguiria servir melhor a Deus e ser mais produtivo na obra do Senhor? Reflita nisso. Uma segunda forma de fracassar na vida cristã é focar somente na sua vida e esquecer das outras pessoas que estão lá fora. É focar somente na sua vida e esquecer das pessoas que estão lá fora.
Eu penso que o mundo em que vivemos, ele é do jeito que é, em diversos aspectos, pela maneira que gerações que vieram antes da gente agiram e reagiram ao tempo deles aqui na Terra. Como eles responderam ao que o momento jogou sobre eles. O nosso futuro, ele dependerá da forma que cada um responderá ao momento que tem à sua frente. O futuro desta igreja, a gente sabe que depende de Deus, do Senhor. Mas não somente dele, depende do pastor, depende dos líderes, de cada um que faz parte dessa igreja. E de que forma você está respondendo ao que o momento tem à sua frente. Olha o nosso país, o momento em que estamos vivendo. Essa crise absurda aí, quase 300 mil pessoas mortas por causa do Covid. Não era para estar assim não, essa gravidade toda. Isso é irresponsabilidade dos nossos governantes. E nós estamos pagando. Eles não souberam reagir bem ao que o momento jogou sobre eles ano passado, não souberam administrar bem a pandemia e agora está esse caos todo. Obrigado. Culpa só do presidente? Não, culpa dos nossos governadores, prefeitos, não é? Aquele caos em Manaus lá, estava faltando oxigênio, por que não providenciou o oxigênio antes? Está faltando leito de UTI, por que não pensou nisso antes, gente? Isso é irresponsabilidade, e nós estamos sofrendo por causa da irresponsabilidade dos nossos governantes, e não só deles, de cada um de nós, que não se distancia, que não usa máscara. Nós todos temos uma parte de culpa. E nós como cristãos, como estamos reagindo aos momentos que aparecem na nossa vida? Eu não posso deixar de evitar de pensar uma coisa. Se o que acontece aqui dentro dessas paredes, dentro desse templo, e dos milhares de templos que existem no nosso país, está fazendo efeito lá fora. Está fazendo efeito nas ruas em que passamos. Se isso não está acontecendo, irmãos, então talvez estejamos errando o alvo, talvez estejamos fracassando na nossa missão. No nosso país a gente tem muita insegurança, muita criminalidade, uma falta de uma base social, pobreza, educação precária. Temos uma série de problemas importantes que acabam com a esperança de muita gente, de um futuro melhor. Ah, mas você pode falar, mas o Brasil é a 12ª maior economia do mundo. Tá, beleza, 12ª, mas com 75% das pessoas entre 15 e 64 anos que não conseguem ler, escrever e calcular plenamente. Nós temos o PIB, né, Produto Interno Bruto, maior que o da Suíça, temos. Mas quem aqui em sã consciência acha mesmo que um brasileiro tem um padrão de vida melhor do que um suíço? Certamente nós estamos muito, mas muito distantes de sermos mesmo o 12º país mais rico do mundo. Nós estamos acostumados, né, a ligar a TV e ver só o que não presta, né? Violência, morte, necessidade, dia após dia. E o problema é que isso vai nos autocondicionando a olhar isso por cima, né? Sem nos sentirmos mal. A gente acaba se acostumando com a miséria. Porque se a gente se sentisse mal com tudo que a gente vê que está errado, a gente ficaria em ruínas, irmãos, o tempo inteiro, o dia inteiro. A gente não aguentaria. Aí o que acontece? A gente vai se fechando, né, um pouco para tudo isso. E quem sabe isso não é uma razão de haver menos amor no mundo. Porque estamos tão acostumados a olhar por cima a necessidade dos outros e não fazer nada a respeito. Então, nós não podemos nos dar ao luxo, irmãos, de sermos ignorantes ou apáticos, ou até mesmo esperar mais, porque se o fizermos, irmãos, não estaremos apenas dormindo durante o incêndio, estaremos alimentando o fogo. Né? Para mim, as desigualdades, as razões da desigualdade, né, da injustiça, elas estão no foco que a gente tem em nós mesmos, nas nossas próprias ações, no nosso próprio grupo, na nossa própria família. Né? A gente vive em uma sociedade extremamente egocêntrica, egoísta. Ontem mesmo eu estava vendo na internet um vídeo, uma rede social, né, no Twitter, que caiu lá na minha timeline. Eu nem sigo a pessoa, era uma blogueirinha, né? Tem um monte já dessas blogueirinhas aí. E nesse vídeo ela se auto-intitulava coach, né? E ela estava dando dicas
nas palavras dela, né, uma dica, uma forma linda e educada de recusar um pedinte, um mendigo que vai te pedir comida, te pedir dinheiro. Como você recusar, né, essa ajuda de uma forma educada e linda, segundo ela. Sabe o que ela respondeu? Quando alguém vier te pedir comida, dinheiro, fala assim, ó: vai com Deus, fica com Deus, Senhor, Senhora. Vai com Deus, Senhor. Fica com Deus, Senhora. Olha só que absurdo. Isso não é o que a nossa Bíblia fala, não. Quer ver o que a nossa Bíblia fala? Não tem esse versículo nos slides. Eu peço para os irmãos abrirem a Bíblia. Abram no livro de Tiago. No livro de Tiago. Se aí em casa também pode acompanhar. No capítulo 2, no versículo 15. Olha só o que a Bíblia fala sobre isso. Tiago, capítulo 2, versículo 15. Diz assim: se uma irmã, atenção, ó, se uma irmã ou um irmão estiverem nus, carentes do alimento diário, e alguém de vós lhe disser: ide em paz, vai com Deus, fica com Deus, aquentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, qual será o proveito? Qual será o proveito, irmãos? Eu não preciso nem comentar mais nada, né? Irmãos, para mim, o fato de eu ter um teto, uma cama, de eu almoçar todos os dias, ter mais de uma refeição todos os dias, é nessa hora que eu percebo o quanto que eu sou privilegiado, sabe? Com tantas pessoas aí não tendo basicamente nada. E aí quando você vê as condições de vida e maneira que as pessoas se vestem, o que elas comem, faz a gente agradecer a Deus pelo pouco que a gente tem. E, na verdade, esse pouco é muito. Tem pessoas lá fora, irmãos, que estão semanas sem tomar um banho. Eu não consigo me imaginar um dia sem tomar banho. Imagina ficar semanas sem tomar banho. É uma situação muito degradante, humilhante. Pense nisso. Todas as vezes em que você for se alimentar, todas as vezes em que você for dormir na sua cama, tomar seu banho. Mas a Constituição garante direitos básicos, sim. As pessoas deveriam ter um lar, deveriam poder comer, deveriam ter água limpa, deveriam. Mas para muitos a Constituição é só um pedaço de papel. É só andar pelas ruas de BH ou de qualquer outra cidade do nosso país para a gente encontrar o quê? Injustiça, desigualdade social. Muitas vezes riqueza e pobreza juntos. Como dois universos, separados em um mesmo quilômetro. Tem pessoas que nascem na rua, moram na rua e morrem na rua. Elas nunca pensam diferente, porque a rua é o mundo delas. A calçada é o quarto delas. E isso só continua, nunca muda. E vai continuar assim por gerações. Por quê? Porque ninguém faz nada para mudar isso. E é realmente triste ver isso. E tem pessoas lá fora esperando por nós, não só famintas por comida, mas famintas para ouvir o Evangelho de Deus. Então, cumpra a sua missão aqui na terra de levar alimento físico, de levar alimento espiritual também a essas pessoas que tanto necessitam. Você não está nesse mundo só para frequentar a igreja. Deus não te criou aqui e colocou nesse mundo só para frequentar a igreja. Você está aqui para servir e para levar a mensagem dele a quem precisa ouvir. E quando você faz isso, você pode ter certeza que não estará fracassando na sua missão. Mesmo se as pessoas não quiserem ouvir ou recusarem a mensagem. Porque veja, a mensagem da Bíblia é linda, é perfeita. É uma mensagem simples. Não tem nada de errado com a mensagem. Então, por que tantas pessoas recusam essa mensagem? O que é que poderia estar estragando a mensagem? São aqueles que entregam a mensagem. São as pessoas que se dizem cristãs. No passado e ainda hoje, existem muitas pessoas que se autodenominavam cristãos, que eles fizeram muitas coisas em nome de Deus, e eu penso que essas coisas não se alinhavam com o coração de Deus. Por muito tempo,
A religião, ela criou um padrão de retidão que nós temos que cumprir, né? Regras e métodos com o único intuito o quê? De guardar a tradição, de manter as aparências. Então, se a igreja ela se prende a isso, eu penso que em muitas maneiras ela se tornou igual a todo o resto. Isso não pode acontecer, a igreja tem que ser diferente. A igreja se tornou voltada demais para si mesma, para ver além das próprias paredes. Envolvida demais consigo mesma, para ser o que ela foi chamada para ser. E isso é terrível. Não é disso que se trata a mensagem. Amós capítulo 5. Amós capítulo 5, vamos ler? Olha só o que está escrito lá. Eu não posso suportar suas festas religiosas. Eu estou cheio de suas reuniões solenes. Não aceito animais que são queimados em sacrifício, nem as ofertas de cereais, nem os animais gordos que vocês oferecem como sacrifícios de paz. Parem com o barulho de suas canções religiosas. Eu não quero mais ouvir a música de harpas. Em vez disso, eu quero que haja tanta justiça como as águas de uma enchente, e que a honestidade seja como um rio que não para de correr. É isso que eu quero, isso é tudo o que eu quero. Jesus Cristo, ele não morreu para nos dar religião. Ele morreu para nos mostrar amor. E ele chamou a sua igreja de sua noiva, né? Sal da terra, a luz do mundo. O plano da salvação de Deus também envolve a igreja. Nós fazemos parte do plano de Deus, meus irmãos. E ele se orgulha de usar pessoas como eu, como você, né? Pessoas falhas, pessoas com defeitos. E sim, pessoas. A igreja ela é composta de pessoas, nós sabemos disso. E pessoas vão cometer o quê, irmãos? Vão cometer erros, cedo ou tarde vão cometer erros. Porque todos nós possuímos defeitos. Então, oportunidades vão aparecer de você se decepcionar com elas, de você ser desiludida por elas. Mas a verdade, meus irmãos, é que o alvo, a única coisa que é inalterável em tudo isso, é o Senhor Jesus. A realidade é que por nossas próprias capacidades, nós nunca vamos ser perfeitos nesse mundo, mas não tem problema. Sabe por quê? Deus ele não está atrás de nossa perfeição. A nossa fraqueza dá oportunidade para a sua força. Amém? E por fim, a última forma de fracassar na vida cristã é parando de amar. É parando de amar. Mateus capítulo 22, 34 a 39 diz assim: E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, estava querendo testar Jesus, Mestre, qual que é o grande mandamento na lei? Qual que é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No nosso planeta nós temos quase 8 bilhões de pessoas. 7 bilhões e um pouquinho, quase 8. Vocês sabem qual é uma das coisas que é completamente universal e comum a todas essas pessoas? É a necessidade de amar e de ser amado. Essa necessidade ela está entrelaçada em cada fibra e tecido da humanidade. Será que pode uma cultura, será que pode a humanidade viver sem amor? A resposta é obviamente não, meus irmãos. O amor, ele tornou-se tudo aquilo que nos faz sentir bem. O problema é que no processo, por causa do pecado, o amor ele tem se tornado egoísta. E esse egoísmo contribui para a injustiça no mundo. Eu fico refletindo na essência do que nós somos, né? Todos nós desejamos a mesma coisa, né? Que é ser feliz, né? Só que, para buscar a felicidade, muitas pessoas vão atrás de coisas materiais, de dinheiro, de sucesso, de fama. Só que eu penso que o que é realmente mais importante do que status e sucesso, do que o conhecimento e a fama, é o amor. Desde o mais pobre até o mais rico, desde o mais famoso até o mais desconhecido, todos precisamos de amor.
E é muito difícil, não é, recusar um amor incondicional. O Senhor Jesus, ele veio a este mundo oferecer, meus irmãos, este tipo de amor, um amor incondicional. E nós, o que é que nós tínhamos a oferecer para ele? Nada. Ele nos amou mesmo quando não tínhamos nada a oferecer a ele. Veja, Jesus, ele escolheu se identificar com aqueles que são os mais excluídos, os que sentem a maior dor, os que se sentem mais separados da sociedade. J.H. Vincent disse uma frase muito interessante. Ele mesmo foi abandonado para que nenhum de seus filhos possa nunca ter de expressar seu grito de solidão. E no final, o que aconteceu? Judas o traiu, as pessoas o traíram, até mesmo alguns discípulos o abandonaram, o deixaram lá sozinho. E ele morreu igual a um criminoso, né, naquela cruz. Mas inocentemente, ele nada tinha feito. Jesus Cristo é um amigo. Ele é alguém que nos conhece, que nos entende mais do que nós entendemos a nós mesmos. E ele é quem traz conforto em cada situação. Nesse momento de caos que nós estamos vivendo, é Jesus quem vai trazer conforto. E ele preparou um caminho para nós termos acesso ao amor incondicional do nosso Deus, para nós termos acesso a um relacionamento com o nosso Deus. Se Jesus não tivesse feito o que ele fez, nós não teríamos hoje essa ponte de acesso que nos liga com Deus. Não teríamos uma maneira de nos conectarmos com o Pai. Quem é você? Jesus mostra quem nós somos, quem nós verdadeiramente somos. E mesmo com os nossos defeitos, mesmo com os nossos problemas, ele fala: tudo bem, Rafael, tudo bem, o que você não é, eu sou. Descanse nos meus ombros. E, meus irmãos, é assim que nós sabemos o que o verdadeiro amor é. Jesus Cristo sacrificou a sua vida, 1 João 3,16. Jesus Cristo sacrificou a sua vida por nós. E nós sacrificamos as nossas vidas pelas vidas dos nossos irmãos. Isso é amor. E as pessoas precisam desse amor. Precisam estar em um relacionamento com aqueles que as criou. E quem vai levar esta mensagem às pessoas somos nós. Tem uma frase que eu gosto muito que diz assim: foi um sacrifício perfeito, feito por uma pessoa perfeita, para aperfeiçoar pessoas muito perfeitas. Isso aí resume tudo. E por esse sacrifício, ele fez tudo o que precisava ser feito por todos. Só que eu estou falando sobre amor, e eu não posso falar sobre amor simplesmente como se ele fosse um sentimento. Você não pode falar simplesmente do amor como se ele fosse só um sentimento, porque o amor ele tem que ser demonstrado, o verdadeiro amor ele tem que ser demonstrado. Jesus ele não nos amou para que pudesse obter algo de nós, mas para dar tudo de si mesmo para nós. Então, meus irmãos, ame dessa maneira. Ame dessa maneira. Quando você não ama dessa maneira, você está fracassando no mandamento do Senhor Jesus. A igreja, como eu já disse, é composta de pessoas. Ela não é construída de tijolos de cimento. Isso aqui que não é a igreja, nós somos a igreja. Ela não é uma denominação, ela não é uma organização. Ela não foi projetada para ser um lugar de polícia moral, ela não foi projetada para ser um clube social para os cristãos, não. Ela é constituída pelas pessoas, constituída por um povo que estaria perdido se não fosse o amor de Cristo. E como eu disse, nós não somente frequentamos a igreja, nós somos a igreja. E como a igreja nós devemos fazer o quê? A diferença na vida das pessoas. Nós podemos, com o nosso testemunho e com as nossas ações, mudar a vida de uma pessoa para sempre. Você sabia disso? Que você tem esse poder de mudar a vida de uma pessoa para sempre. Isso é algo que não deve ser feito pensando em ganho próprio, tá? Isso é algo que deve ser feito no silêncio, quando ninguém está olhando. Resumindo, isso se trata simplesmente de amar os outros do mesmo jeito que nós fomos amados por Deus. Incondicionalmente, sem restrições. Isso também significa que devemos amar os nossos inimigos e perdoá-los também, porque Deus nos perdoou. E sobre o amor de Deus, eu acredito que ele não pode ser medido, ele nunca pode ser medido, mas ele pode ser demonstrado. O amor de Deus ele pode ser demonstrado. Nós somos chamados aqui para quê? Para sermos exemplos
seguidores de Cristo. E as pessoas devem saber que nós somos cristãos pelo nosso amor. Não é porque nós vamos à igreja ou carregamos uma Bíblia debaixo do braço. Então saiba disso. Quando as pessoas souberem que nós somos cristãos pelo nosso amor, aí teremos certeza de que não estamos fracassando na nossa missão. Concluindo, ninguém está aqui por acaso, né? Cada um de nós tem uma missão, cada um de nós tem uma parte a atuar na obra do Senhor. Não importa quem você é, de onde você é, nós fazemos parte desse momento, irmãos. E eu acredito que Deus, Ele nos dá tudo que a gente precisa, né? Ele nos capacita para fazer o que Ele tem nos chamado para fazer. Então, portanto, vamos compreender, né, o verdadeiro significado do amor incondicional que Jesus fez por nós. Dessa forma, nós vamos permitir, irmãos, que Ele nos liberte de tudo que nos acorrenta, de todos os nossos disfarces. Aí, dessa forma, nós poderemos nos tornar o quê? Transparentes, o suficiente, para que as pessoas possam olhar para nós e ver Jesus por dentro. E assim você pode ter certeza, meu irmão, quando alguém olhar para você e ver Jesus por dentro, você pode ter certeza que você não está fracassando na sua missão. Amém?